Fala galera, boa noite. Tudo bom? Vocês estão ouvindo já, pessoal do chat? Vinícius já tá aí, boa noite. Já fez aquele deploy, Vinícius? Boa. Então, eu sou o Gui Santos, a gente vai pra segunda live do ano. Fez o deploy já? Boa, Vini. A gente vai pra segunda live do Sexta-feira, ano. sexta-feira E não hoje pode eu. fazer deploy, não. Pode, pô. A gente vai pra segunda live do ano e hoje eu tô com o Jaime Nagase. Muito obrigado, Jaime, pelo convite, cara. A gente já combinou isso, acho que desde o final do ano passado. E o cara tá aqui honrando com chuva caindo o mundo atrás, tudo alargado. E o cara honrou um convite. Parabéns, cara. Muito obrigado por estar aqui participando. E a gente vai falar sobre IAC e Control Plane. Se apresenta aí, Jaime. Antes de mais nada, muitíssimo obrigado. Espero que vocês não estejam ouvindo interferências no meu áudio, porque literalmente estou no meio da chuva para poder atendê-los aqui. É o único lugar onde realmente o 5G que eu estou utilizando está funcionando de uma forma muito boa. Diga-se de passagem, tá? Bom, Gui, meu nome é Jaime Nagase, eu trabalho hoje na AWS com toda a parte de Application Modernization, toda a parte de serverless e containers. E uma das partes que a gente conversa bastante lá com muitos clientes, que a gente tem conversado, é plataforma, criação de plataforma, utilização de plataforma, estratégia de plataforma e por aí vai. Boa, Jaime. Então bora pro papo aí, cara. Legal. Deixa- Vamos bater um papo rapidão. Galera, provavelmente eu não estarei porque eu estou somente com uma tela, então não estou vendo, Gui. Você pode me interromper a hora que você quiser para a gente poder responder alguma coisa ou qualquer dúvida, desejos, anseios, qualquer coisa. Boa noite, Dieguinho, Adilson, Vinícius, agora que eu estou vendo aqui, Carlão, Rafa. Um abraço aí para vocês. Deixa eu Boa mudar noite, de tela pessoal. aqui e eu já começo a falar, beleza? Pô, eu vou te ajudando com o chat aqui. Se surgir qualquer dúvida ou se vocês quiserem comentar, fiquem à vontade, pessoal. A Boa. Bruna, grande Bruna. Salve, Bruna. Não, beleza? Bom, não estou vendo vocês, mas sintam-se abraçados. Olha, vamos falar um pouquinho sobre engenharia de plataforma, né? Vamos falar um pouquinho sobre aquilo que a gente acha que é uma continuação do DevOps. Muitos afirmam, outros discordam. E depois a gente vai entrar um pouco no detalhe sobre diferença de infraestrutura como código, diferença de quando aplicar engenharia, quando não aplicar engenharia de plataforma, e por aí vai, tá? E depois, se vocês quiserem bater um papo, a gente pode entrar mais no detalhe, tá? Méritos e agradecimentos da apresentação para todo meu coração vai. Guilherme Greco, um beijo na sua bochecha por ter me ajudado e ter criado essa apresentação, beleza? Bom, quem que é o Jaime Nagase, né? Eu sou um dos embaixadores DevOps pela PeopleCert aqui no Brasil, tá? Acho que no total, pelo menos na época que eu tinha contado, haviam 8. E a ideia é curadoria de informação, ajudar em fóruns como no Reddit, entendendo as dificuldades, fazendo evolução, criando artigos e por aí vai. Pô, eu sou Hot Expert também. Trabalhei durante muito tempo na Porto Seguro, trabalhei também na Cielo, trabalhei no Itaú. E recentemente, em novembro do ano passado, lancei um e-book e esse ano acabei lançando a versão em português no e-book do Application Modernization Strategy para aplicações modernas. E aí aqui vai o link se vocês quiserem conhecer um pouco mais, onde eu falo de aplicação de serverless e containers em cima de negócio. Onde aqui a gente fala o seguinte, a evolução de tudo aquilo que a gente fala de realidade, na verdade, engargala onde? Com tecnologia. Não adianta você ter trilhões de squads trabalhando independentes, onde todo mundo está trabalhando no mesmo monolito, né? Dá para trabalhar? Dá também. A gente comenta lá também como trabalhar em cima de um monolito e tendo agilidade. Onde, na verdade, o grande propulsor de toda a agilidade, quando a gente fala de DevOps, de tudo que a gente tem comentado, é muito mais a tecnologia fazendo um triângulo, né? Governança, pessoas, agilidade e a própria tecnologia para avançar. Então, se vocês quiserem, o Scan está aqui para conhecer um pouquinho mais do meu trabalho da escrita, tá bom? Tá? Um beijo e um abraço por trás no Greco e no Peterson Larentes e no Thiagão Oliveira, que me ajudaram a escrever. Thiagão, um abraço. Ele acabou de sair da diretoria do Mercado Livre, de engenharia de software, que ele escreveu o prefácio do livro. Um beijo, coração, para você, meus alunos. Bom,
Bom, só, Cara, só interrompendo rapidinho, a gente vai marcar um papo só pra falar do tema desse livro, cara. Porque, ah, assim, eu vejo que tem muita gente que tem bastante tempo de experiência na carreira e ainda tem dificuldade em construir a aplicação moderna, cara. Então acho que vale um dia a gente falar só sobre esse tema aí. top. E uma parada que eu vejo direto, né, galera, que tá conversando, né, puxando. Pô, mas e o monolito? Cara, tem monolito moderno também, tá? Acho que entra mais nesse detalhe. Não existe monolito ruim e monolito bom. E não existe microserviço, todo microserviço é bom também, né? Existe microserviço muito ruim Exatamente, cara. também. Tem alguns mitos que a gente precisa trazer aqui pra conversar também, né? Usar a Boa. tecnologia no lugar certo. Mas depois a gente entra no papo, depois a gente fala, se a gente conversa mais Demorou. sobre isso. Segue aí. É, modelo operacional antes de pré-2000. Pô, eu não sei se. Aí depois vão colocando no chat aí, vocês são antes de 2000, vocês nasceram depois de 2000. Eu já tô com meus 40 anos, com duas filhas, então eu vivi muito esse modelo aqui. Mas não só pré-2000, né? Muita empresa vive até esse modelo até hoje. Onde a gente tem um time de desenvolvimento e um time de operações. A gente vai entrar um pouquinho no detalhe disso aqui, porque que isso impacta tanto na engenharia de plataforma. E aí chegou um negócio chamado cloud, né? O Cláudio, né? Para vocês quiserem falar. E aí chegou no chamado DevOps, falou assim, putz, sensacional. Agora o que que a gente vai fazer? A gente vai tirar os silos. Mentira. O que que a gente mais tem visto, e eu converso com clientes, com empresas da América Latina toda, o DevOps separou. Então eu tenho o meu Dev que cria pipeline de CI/CD e eu tenho o meu Ops que cria pipeline de infraestrutura como código. E você continua sendo separado. O DevOps virou um cargo, engenheiro DevOps, nada contra, tá? E aí aquela parte da cultura de colocar todo mundo junto, com foco no negócio e por aí vai, acaba muitas vezes sendo adaptado, né? E por que isso impacta muito, muito hoje, né, quando a gente fala de engenharia de plataforma? Muitas empresas hoje, por causa de um problema de cilado, onde a gente ainda tem time de desenvolvimento disfarçadas de squads, e um time de infraestrutura disfarçado de operações ali, né? Ainda trabalhando nesse formato. E aí o que que acaba acontecendo? Pô, vamos criar uma engenharia de plataforma para ser mais rápido. E aí é quando a tecnologia começa também a puxar a agilidade da empresa. Se você trabalha nesse modelo, não precisa se manifestar, cara. Não é nenhum demérito também. A gente vê isso muito naturalmente. Mas aí o que acontece? O DevOps, você acaba tendo. A gente vai falar um pouquinho mais disso. Tem um pipeline de CI/CD correndo por um lado e um pipeline de infraestrutura como um código correndo pelo outro. Mas aqui no final das contas, quando você trabalha numa startup, o time de dev demanda o time de infraestrutura como código para poder fazer a subida, o spin-up de serviços dentro de uma conta específica da AWS, por exemplo. Não foi só a gente melhor. Só que aí o grande problema é que as squads acabam aumentando e você acaba o quê? Gerando um SLA, que o time de operação fala assim, olha, agora para subir um novo ambiente, eu demoro 2, 3 dias. Eu demoro agora um SLA de 3 para 5 dias. E toda aquela agilidade que a gente prometeu com o DevOps e a própria cloud acaba virando um novo data center, né? Porque a gente tem que esperar um ticket para poder fazer com que o time de operações acabe trabalhando dessa forma. E aí a gente começa a viver um modelo processual antigo. Beleza? Pô, por que que isso é tão complexo, né, Jamão? Quando a gente vê, e aí sempre foi a briga, e sempre vai continuar sendo dessa forma, enquanto o time não é unido, o time de desenvolvimento, ele tem o quê? Pedidos por autonomia. Quer ser rápido, quer ser ágil. Por quê? Essa galera que está aqui, que sofre, essas pessoas que estão aqui, elas estão muito mais próximas do business, né? Então, quanto mais rápido eu mandar uma feature pro mercado, eu tenho um diferencial no mercado que eu estou lançando antes do meu concorrente. Então, a gente vê isso muito numa disputa. Quem é que tinha o app de investimentos integrado com uma cryptocurrency, né? Para compra e venda, crypto market, ou alguma forma de você contratar, comprar moedas, criptomoedas específicas. E aí você vê o mercado correndo para ver quem lança primeiro para poder ter aquele mercado mais rápido. Esse é um dos exemplos. E aí quando a gente vê o time de operações, que também estão certos, eles procuram por padronização. Porque normalmente, quando a gente fala de uma empresa mais selada, que tem silos, o time de operações acaba entrando no incidente. E aí se numa conta você tem Cassandra, no outro você tem um DynamoDB, no outro você tem banco de dados rodando em cima de EC2, um SQL Server, você não tem uma padronização. E aí a cada ambiente, a cada incidente que eles entrarem para poder atacar, vai ser
10, 15, 20, 2 semanas, 3 meses para poder descobrir qual é o problema, porque cada ambiente está diferente do outro. Se o mesmo ambiente é tudo igual e equalizado, você tem a possibilidade de ter uma solução única para todo mundo, ou até mesmo a gente falar que o time de operações pode estar gerando patches específicos para poder ser implementado em todos os ambientes. E aí, é quando a gente fala que muitas vezes a gente tem startups que têm autonomia muito grande e uma padronização não tão, e ao contrário, a gente tem empresas regulamentadas que têm uma padronização muito grande e uma autonomia muito, muito limitada para os desenvolvedores. Provavelmente você deve estar aqui no meio entre isso, tá? E aí, qual que é a promessa da engenharia de plataforma? É você ter uma padronização e autonomia. Ô, Jaime, engenharia de plataforma, qual que é realmente o significado? Bom, o significado, a gente está falando aqui muito no foco de infraestrutura, mas a plataforma em si, que é o conceito, é tudo aquilo que sustenta qualquer outra coisa em cima dela. Eu vou colocar um padrão aqui, um ponto. Qualquer tipo de SaaS hoje, por exemplo, que tem APIs expostas no mercado, é quase como se fosse uma plataforma para você poder fazer o consumo dela. E aí a gente vai entrar um pouco no detalhe sobre isso. Como a AWS se comporta perante a isso, como ela entende sobre isso, e como eu tenho visto no mercado. Mas um outro exemplo de plataforma que a gente pode ter dentro de uma empresa é uma plataforma de riscos, onde você tem um banco que está querendo fazer análise de risco para diversos produtos, de cartão de crédito, cartão de débito, abertura de conta corrente, ou seguros de vida, seguro pet, seguro de celular e por aí vai. A pessoa é a mesma, você pode muito bem criar uma plataforma, expor suas APIs, e aí quem estiver consumindo usa o contato das suas APIs e você trata qualquer tipo de cálculo de risco que for proporcional interno ou externo. E aí é quando você vê empresas internas que são times de sistemas trabalhando com um pensamento de plataforma e onde aquele sistema acaba gerando o quê? Ou uma nova BU exposta para poder vender riscos para fora, por exemplo. Então, o conceito principalmente é esse, tá? De plataforma. Prestar serviços diretos através de chamadas de API ou qualquer outra coisa que seja exposta, mas hoje 95% é uma exposição de APIs. A gente vê alguns outros formatos que, para mim, hoje não tem dado muito certo, a não ser. Beleza? Pô, mas, Jamal, vamos entrar mais no detalhe o que você entende como plataforma. Quais são os requerimentos de uma plataforma? Quais são os requisitos de uma plataforma? O engenheiro de plataforma, o que ele vai buscar durante todo esse requisito todo? Ele vai buscar uma padronização de deployment e vai garantir a conformidade na infraestrutura. Esse é o cara. Depois, você tem o engenheiro da aplicação, que ele vai focar no código, na aplicação, para consumir a infraestrutura de uma forma simples. E depois a gente tem o quê? O grande diferencial de que muita gente esquece é a plataforma precisa ter um PO. Não, esse PO não é das squads, não é do cara de business. Então, quando a gente fala de plataforma, lembra do exemplo que eu dei lá, daquela squad que era de riscos, e era uma squad de business que estava fazendo cálculo de risco para a empresa toda, e ela virou uma nova linha de negócio para aquela empresa, oferecendo o cálculo de risco para fora? Então, ela trabalha como PO. Por que você, que trabalha com uma plataforma, não pode ser trabalhar com PO? Para quê? Para melhorar a sua própria plataforma em busca de melhoria contínua para quem? Dos serviços seus que você proporciona para os seus desenvolvedores. E aí a grande mudança de paradigma. O engenheiro ele precisa abstrair a complexidade. E o PO, o que ele precisa trazer? Dados e insights para esse time de plataforma abstrair a complexidade. Porque não adianta nada você fazer uma abstração de uma complexidade onde 3% dos seus desenvolvedores vão utilizar. E aí esse PO que vai conseguir fazer uma pesquisa de mercado interno e vai falar assim, olha, a funcionalidade que aqueles desenvolvedores vão querer é essa. E atinge num Pareto ali 80-20. 80% de seus desenvolvedores estão buscando esse tipo de funcionalidade dentro da sua plataforma. A grande sacada da diferença, a grande sacada da diferença do PO é exatamente isso, tá bom? Pô, Jair, mas hoje eu já trabalho com estrutura como código. Eu consigo ter uma plataforma em cima de IAC? Pô, vamos conversar sobre isso. Eu vou falar de uma característica normal de quando a gente fala de infraestrutura como código, tá? Eu tenho CloudFormation, eu tenho Terraform, eu tenho Pulumi, Ansible, trabalho com Helm Chart ou Customize, o que seja. Qual que é a grande sacada de todos esses caras aqui? A grande maioria deles é o quê? Eles chamam APIs.
E quais APIs que eles chamam? Aqui, vamos falar de todos os cloud providers, tá? Mas aqui no exemplo que a gente está usando a AWS. Então, daqui para frente eu vou usar a AWS. Mas não muda muito ou quase nada para outros cloud providers, somente a forma de chamar as APIs. Né? E aí, todos eles vão dar um call nas APIs de um S3, call direto dentro da plataforma da AWS, para poder fazer o spin-up de um S3 e por aí vai. E aí, qual que é a grande coisa que acontece? Eu tenho um código, eu clono o Git de alguém, de um livro como código, faço as minhas adaptações e esse código executa dentro do meu desktop e ele faz a chamada das APIs propriamente dito para a subida dos meus elementos, dos meus componentes dentro da cloud, dentro da minha conta. Beleza? E aí, hoje aqui a gente está falando somente de infraestrutura como código. Lembra dos requerimentos da plataforma? Que é o engenheiro de aplicação, o engenheiro de plataforma, tirando a complexidade. Então, qual que é a grande sacada? Tirar esse fardo dos desenvolvedores, tirar esse fardo de todo mundo e colocar isso de uma forma automatizada e ter o PO. Então, uma das coisas que falta aqui é literalmente a gente trabalhar com o quê? Com PO, tendo dados para poder melhorar essa plataforma. E aí, como é que é um pipeline comum que normalmente a gente vê? O engenheiro de aplicação faz um push, faz um commit, e aqui a gente já tem um policy as a code, onde a gente tem aquele shift left para toda a parte de segurança, onde tem toda uma análise de código de segurança na parte do OPA, um TechLint, um checkpoint, por aí vai, dependendo do que vocês estão utilizando. Depois os módulos de Terraform são chamados, aqui é um exemplo, e eles vão chamar as APIs da AWS, e por consequência vão subir os componentes. Tudo que a gente está falando aqui já é num modelo muito mais avançado daquilo que a gente tem conversado, né? Então, a gente já tem um modelo de shift left que eu comentei da parte de segurança, a gente já tem os módulos de abstração dentro do Terraform. E aí, o que acontece? Você tem uma padronização, uma conformidade. Porém, volto a dizer, ele tem uma execução do cliente. Gravem isso aqui, tá? E esse tem o Product Owner, que ele precisa melhorar esse serviço. O que normalmente as empresas estão fazendo? E aí, eu estava até conversando com o Gui agora há pouco, né? A galera põe o quê? Um backstage aqui na frente e a gente vai entrar nisso, tá? E aí, o Product Owner precisa melhorar esse pipeline, ele precisa melhorar a forma como está sendo entregue a estruturação do código para os desenvolvedores. E aí ele começa a fazer perguntas. Pô, quantas versões de abstração diferentes foram colocadas? Qual que é o custo XYZ daqueles ambientes críticos? E aí começam outras perguntas. Quantos incidentes estão relacionados à versão 1.29 de GKS que você está utilizando? Quantos bancos de dados foram removidos no último mês? E aí começam outras perguntas. Quantos clusters de GKS estão deprecated? Quantos clusters não estão, Kubernetes que não estão depreciados? E aí entra um papo. Quantos incidentes foram provocados por drifts? Né? Para quem não sabe o que é drift, é o conceito entre ter a diferença do que está aplicado efetivamente dentro da sua conta daquilo que está dentro do seu código de Terraform. E aí, quando você faz um apply, você pode até fazer um test state, você pode fazer um reconcile lá, às vezes você corre um risco de você ter um problema de subida dentro de diferença entre o código que você está puxando e aquele que foi colocado em produção. Porque muitas vezes aquele menino de operações teve que entrar, ou apenas um desenvolvedor entrou pela console e alterou o ambiente como está. E aí, começa a surgir perguntas sobre banco de dados e por aí vai. Indo por esse sentido, quando a gente fala de uma startup, a gente está falando de uma, duas, três pipelines. Quando a gente fala de uma empresa, por exemplo, de 6 mil desenvolvedores, a gente fala de um montão de pipelines. E aí é quando o pior acaba ficando se perdendo. Porque ele tem que fazer várias coletas e a maioria das coletas são anedotas, não são dados propriamente dito para tomada de decisão. E aí, uma pergunta aqui é cabida. Consigo fazer uma plataforma usando IAC e pipelines? Consigo ter dados de valor agregado nas abstrações, módulos e composições? Sim, você consegue. E aí é quando começa o quê? Vem um backstage aqui na frente para poder fazer o scaffold, né? E você começa a criar abstrações usando scripts de chamada para poder aliviar aquela abstração o repositório e as formas de commit e push do desenvolvedor e até mesmo os módulos especificamente. Tá? E aí você começa a colocar tags para poder começar a entender quantos pipelines foram com sucesso, quantos não foram. E aí você começa a tirar metadados dos seus ambientes para poder colocar dentro de um Amazon site ou trabalhar esses dados através de um ETL
para poder democratizar esses dados. E aí, cada time saber quantos pipelines tiveram problema, quantos não tiveram, quantas abstrações estão sendo utilizadas dentro do scaffold, quantas não estão, e por aí vai. E aí você começa a deixar o seu product owner feliz. Isso aqui é a estrutura como código, é a forma como a gente trabalha. E aí a gente vê o cliente falando. Galera, pô, tem alguma diferença do que eu estou utilizando? Pô, tem, pode ter, cara. Você pode estar trabalhando com Sentinela lá dentro do Terraform, a versão paga. Você pode estar trabalhando com Pulumi, você pode estar trabalhando com um monte de coisa, né? O problema é o seguinte, quando você cresce demais, acaba virando uma dificuldade de você fazer uma governança disso. Esse é o grande ponto que a gente tem que trazer. Mas dá para fazer dessa forma. Por isso que a gente vê muitas empresas começando através do backstage. E aí a gente tem a dúvida. Pô, eu tenho uma plataforma. Na verdade, quando a gente fala do backstage, a concepção é que você tem, na verdade, um portal ali que você está aliviando a carga cognitiva do seu desenvolvedor. Mas não necessariamente você tem uma plataforma propriamente dita. Porque atrás você acaba trabalhando como estrutura como código. E para ter tudo como uma plataforma, com todos os dados, e toda a automatização possível, provavelmente você vai ter que implementar tudo isso junto com o backstage. Beleza? O que é o tal do control plane e a engenharia de plataforma que você está falando, Janão? Simples. Pensem como a AWS trabalha. A AWS é uma plataforma. Ah, a gente vai construir uma AWS? Talvez sim, talvez não, mas o conceito é o mesmo. Onde você tem o control plane, você tem as suas APIs que vocês conseguem chamar, ou até mesmo via CLI, vocês conseguem baixar da AWS e fazer as calls específicas. E você tem o front-end, beleza? Você disponibiliza APIs, você disponibiliza CLI e você disponibiliza um front-end para os desenvolvedores fazerem o spin-up de soluções, que é onde as soluções entram o quê? Os dados dos clientes. Quem chama esses meninos? O Pulumi, o Terraform, o CloudFormation e por aí vai. E aí o que eles chamam? As APIs, e que fazem o spin-up de uma lambda, de uma fila e por aí vai. E aí é quando a gente vê as aplicações sendo desenvolvidas e entregues dentro do data plane aqui, tá bom? Pausa. Beleza? Aqui. Qual é o ambiente open source que é similar às control planes de APIs da AWS e o data plane da AWS? 1, 2, 3. É o próprio EKS, é o próprio Kubernetes, não é o EKS, o próprio Kubernetes especificamente. Se você parar para pensar, a forma como a Kube API, o scheduler, toda a parte da control plane do Kubernetes e o data plane do Kubernetes, que são os worker nodes, eles são totalmente similares à forma de conceito e de concepção de plataforma. E aí, acho que a gente estava até num grupo, né, Gui? O Jaime vai falar do quê? Ele vai falar de crossplane, ele vai falar de Kubevela, ou ele vai falar de plataforma. A grande sacada daqui, a plataforma não é crossplane, tá? Você pode fazer a plataforma até mesmo sem crossplane. Você pode criar seu próprio operator, tá? Você pode utilizar ACK, você pode utilizar outros operators que estão sendo utilizados, outros controles que estão sendo criados. A plataforma sua é o Kubernetes. Por quê? Olhando esse conceito do slide anterior, você consegue fazer os mesmos tipos de chamada de Terraform, ou de Helm-Chart, ou do que seja, através das APIs do seu Kubernetes. E começar a fazer a implementação do quê? De aplicações dentro do data plane da mesma forma. Na hora que você olha o conceito de desenho da plataforma da AWS, das cloud providers e do Kubernetes, elas são totalmente similares, tá bom? Então, a sacada é utilizar o Kubernetes como a plataforma propriamente dita. Hoje a gente está falando de um operator, que é o Crossplane, que está ganhando muito nome no mercado, que é da Upbound. A gente fala da ACK, que é da própria AWS, mas a propensão é que novos tipos de controllers acabem sendo criados, não é somente para poder fazer spin-up e controle de serviços e componentes dentro da cloud, mas pode ser que você comece a criar outros tipos de controles, outros tipos de operadores para começar seu front-end de APIs, beleza? Para chamadas de outros tipos de serviço. E você usa o Kube API para poder fazer o recebimento disso, até mesmo de uma API de serviço, tá? Dentro da sua empresa. E aí é quando a gente entra no detalhe da forma de deploy de aplicação dentro de um Kubernetes, onde você tem o Helm-Chart, você tem o time de plataforma
mas o time de desenvolvimento, toda a parte de código, toda a parte do YAML, de deployment propriamente dito, e faz o deployment dentro de um cluster EKS, de um cluster de Kubernetes. E aí, a complicação vem quando você tem o quê? Fiz o deployment da aplicação, mas eu preciso fazer o quê? Uma associação no S3, numa fila, ou num banco de dados, ou um Dynamo, por exemplo. E aí é quando começa a ter a complicação. Por quê? O desenvolvedor aqui, ele consegue chegar e fazer o deployment da aplicação. Só que aí, quando ele vai fazer o deployment dos demais componentes de infraestrutura que precisam se comunicar com a aplicação dele, vem o ticket para lá, o ticket para cá, pelos primeiros usuários que a gente comentou. E aí é quando você dá duas experiências para o seu desenvolvedor. Uma para fazer entrega de aplicação e outra para fazer uma entrega de infraestrutura. E aí o desenvolvedor fala assim, pô, mas como é que eu faço isso aqui? Pô? E aí vem os passos, né? Desenvolvedor, olha, além de você pedir as três, a gente precisa customizar uma policy, se já não tiver nada no Account Factory pré-definido, alguma coisa assim, ou construir uma role para poder fazer associação com as suas aplicações, e aí por aí vai. E aí é quando vem o Terraform, que faz toda essa parte de desenvolvimento e faz a entrega da S3 conforme pedido. E aí vem o quê? Todo o deploy de uma aplicação onde você precisa definir o S3 e você precisa definir as policies e as roles. E isso o desenvolvedor acaba tendo que ficar perdido. E aí, quando você tem o segundo passo, perdão, aí você tem a geração do while do seu bucket, e aí ele precisa colocar no values dentro da aplicação dele, fazer o redeploy e torcer para dar certo. Porque se ele errou e confiou errado, o warning pode ser que dê errado. Ou qualquer outra coisa, uma role ou uma policy mal definida, pode ser que isso dê algum tipo de conflito. Beleza? E aí é quando a gente começa a falar do seguinte. Lembra que eu falei que o Kubernetes ele é uma plataforma já pensando nesse sentido? Então a engenharia de plataforma hoje está sendo muito baseada em cima do Kubernetes. Por quê? Antes a gente falava só da parte de network, a gente falava só na parte de computação ou na parte de storage. Né? Então a gente fala de PVC, está falando de volume, está falando de ingress, egress e por aí vai. Só que aí todas as extensões de APIs acabaram sendo estendidas. Então a gente começa a ver as APIs do próprio Kubernetes sendo estendidas para demais outras funções. E aí é quando a gente vê uma evolução. E aí quando eu falei do Custom Controller, você pode começar a utilizar ou construir plataformas para os seus times de desenvolvimento começarem a trabalhar em cima disso. E aí quando você vê o quê? A evolução de um ecossistema trabalhando em cima de containers para um sistema onde ele começa a utilizar as saídas das APIs como um front-end para poder fazer uma comunicação através de um contrato de API com as aplicações internas ou até mesmo com o mundo externo para se comunicar. E aí, pô, Jamil, navegou, foi parar no crossplane, né? Sim, mas qual que é a grande sacada aqui? O crossplane ou o sorvetinho, o que ele faz? Ele expõe uma claim para os engenheiros de aplicação. Vamos pausar aqui. Com o crossplane, que é o operador, o que ele vai acabar fazendo? Só te interromper, tem uma pergunta aqui do Carlos, né? Isso não nos deixa dependente do Kubernetes? Sensacional. Uma pergunta polêmica. Carlos, eu vou te fazer uma outra reflexão. Normalmente eu converso com muitas empresas e aí ele fala assim, pô, eu estou tentando ser cloud agnóstico, porque eu não quero ter lock-in com cloud A, B e C. Pô, porra, legal, cara, sensacional. Vamos lá, vamos usar o crossplane e colocar aquilo para você ser cloud agnóstico. O problema é o seguinte, cara. Qualquer coisa que você selecionar em tecnologia, você vai ter algum tipo de lock-in. E aí eu vou para o lado mais extremo. Qualquer linguagem de programação que você escolher, você vai ter um pró e contra. Em algum momento você vai ter que atualizar as suas classes Java, o seu SDK. Em algum momento você vai ter que atualizar o seu .NET. Então, cada escolha uma renúncia. Concordo com você. Se você não quiser fazer dessa forma, você pode fazer uma engenharia de plataforma utilizando API Gateway ou um Kong da vida e começando a fazer abstração. E aí você faz uma automatização por fora, onde você cria toda a sua automatização que vai rodar, por exemplo, no EC2, numa Lambda
ou numa máquina virtual, e aí você escapa de um lock-in de Kubernetes para um lock-in de uma máquina virtual específica rodando em Linux, ou rodando em Windows, ou rodando em Unix, e aí você tem lock-in com Unix, com Linux ou com Microsoft. Pô, a resposta que eu tenho para te dar é sim, você está certo. Acho que o grande ponto é você saber escolher quais são os riscos e quais são as trocas e as renúncias que você vai ter escolhendo cada componente do seu sistema. Não sei se eu respondi ou foi muito evasivo, mas a resposta é mais sincera. Qualquer coisa que você for escolher em tecnologia hoje vai te gerar algum tipo de lock-in, tá? Ou de dependência. Faz sentido, Gui? Faz sentido, cara. Como diria o poeta, né? Cada escolha uma renúncia. A questão Pô, é quais problemas você quer escolher pra você, né? é isso aí, Santos. E aí, putz, ultimamente conversa com. Quer uma discussão polêmica? Serverless, né? No livro eu comento sobre isso. Não, não quero usar serverless porque né, vai me gerar algum tipo de lock-in e tal, etc. Eu falei, beleza. Só que o serverless vai te dar uma camada imensa de automatização e provavelmente você vai ter que gastar 6 meses, 1 ano, 2 anos para poder fazer do lado em cima de uma EC2, por exemplo. Então, é trade-offs. Cara, não Sim. quero. Você vai ter que fazer desenvolvimento do seu lado para poder chegar na mesma granularidade que você estava fazendo com o serverless. Então é muito difícil fazer esse cálculo. O grande sacada que eu falo é, cara, você atendeu o business na velocidade que você quer, né? Você deu a resiliência que ele quer e você deu o custo que ele quer, cara, você atingiu as necessidades do cliente. Então, dali você consegue fazer uma estrutura mais agnóstica se você buscar. Mas o principal É, ponto é atender as necessidades de negócio, né? o que eu vejo, cara, acho que antes de tudo o time tem que entender sobre camada anticorrupção para ver se faz sentido criar essas Então, abstrações para evitar um lock-in e não priorizar o negócio. Às vezes você está tentando evitar um lock-in e não está priorizando o negócio. E aí isso, são decisões que cada time aí precisa avaliar antes de tomar, né? isso. E acho que uma coisa que é muito interessante também, né? Segurança em primeiro lugar, sempre. Acho que é uma das coisas que você colocar. Então, o Zero Trust é uma das coisas mais importantes que se colocar em qualquer desenvolvimento. O business é tão importante quanto o Zero Trust. Tá? Posso continuar aqui? Alguma coisa? Manda bala aí. Boa. E aí, o que acontece? É quando você começa a ter uma mudança de paradigma. Você acaba jogando do lado esquerdo aqui, ó, arquitetos de aplicações, arquitetos de enterprise, os times de conformidade, engenharia de segurança, banco de dados utilizando o Git. O time de plataforma acaba revisando e criando as compositions, tá? Eu não vou entrar muito em detalhe em composition, por aí vai. Até posso entrar, vou entrar aqui um pouco no detalhe, porque a gente está com tempo. E aí o que acontece? Essas compositions são criadas, e aí você acaba criando uma componentização das coisas dentro dessa camada de Kubernetes. E aí, o Product Owner tem o conhecimento dos produtos, das abstrações, e os engenheiros se preocupam somente em consumir as APIs, tá? Então a gente vai entrar um pouco no detalhe de como muda o formato para o desenvolvedor aqui. Pausa. Uma coisa que é super importante aqui. Tá vendo que a gente tem arquitetos, engenheiros do lado esquerdo e engenheiros de plataforma logo no segundo estágio? O que isso aqui é importante? Vamos lá. O Gui falou sobre camada de flexão, né? E aí eu tive uma discussão exatamente, não sei se o Greco está assistindo, espero que esteja, mas se não tiver também. Estava discutindo exatamente isso com o Greco, né? E aí, uma das coisas que é muito importante, esse time de plataforma ele precisa ouvir todo o ecossistema por fora do Product Owner, por um motivo básico. Quando a gente falava no on-premises, e aí, galera, vai digitando mais um aí, quem for desenvolvedor Java, desenvolvedor Go, desenvolvedor Python, quem desenvolver em qualquer coisa, dá um mais um aí. E aí vocês vão concordar ou discordar de mim, mas é uma coisa para ser entendida. Quando a gente estava no on-premises, e aí quando a gente fala daquele desenvolvedor Java, raiz, antigão, qual que era a grande diferença? Eu, com o meu auge dos meus 40 anos, eu fazia uma compra de 10, 20 servidores, CAPEX, fazia aporte no data center, subia esses servidores e disponibilizava para os times de sistemas. E o desenvolvedor Java, o que ele fazia? Ele atendia o requisito de negócio, só que ele não se preocupava com uma coisa: performance no sentido de custo. Por quê? As máquinas já estavam compradas. Ele só ia se preocupar se desse leak de memória, se o garbage collector não estivesse funcionando direito. Ele só ia se importar se a aplicação estivesse lenta.
Fora isso, a máquina está lá, está suportando a minha aplicação, eu super feliz, tá? E isso eu estou falando até mesmo rodando em cima de Kubernetes, tá? Mesmo em on-premises, porque a máquina já está lá, já está paga. Quando a gente vai para o modelo de Application Modernization, que é eu também comento sobre o livro, a gente está indo para o modelo Cloud Native, a carga cognitiva do desenvolvedor, ela muda, porque ele precisa começar a olhar para custo. Porque se ele coloca uma recursividade errada dentro do código dele, se ele coloca a biblioteca inteira do Spring Boot para subir dentro do desenvolvimento dele lá dentro, com todos os objetos e classes que ele acha que ele necessita, e ele utiliza 2, 3% daquelas classes, ele começa a inflar a quantidade de memória. E se ele coloca numa lambda, ele estoura a quantidade de memória, ele estoura a quantidade de system. Poxa, por que você essa volta na Lua para poder falar de plataforma? Por um motivo básico. Hoje é muito mais importante você falar de arquitetura de software, conectores primários e secundários numa arquitetura hexagonal. Quando a gente fala de domain-driven design, quando a gente fala desse tipo de coisa, por quê? Essas definições que o arquiteto faz sobre arquitetura orientada a eventos, se vai ter uma conta de integração com Event Bus recebendo producers e consumers, isso são compositions que esses times e o time de engenharia de plataforma vão colocar aqui dentro. Pausa. Se você criar uma arquitetura ou uma composition, que é quase a mesma coisa, que é uma abstração, um bad pattern, você vai escalar para sua empresa através da engenharia de plataforma um padrão ruim de escala inimaginável. E aí é quando a gente precisa voltar aos conceitos básicos que a gente tem falado de DDD, de arquitetura orientada a evento e por aí vai, para que essas compositions que o engenheiro de plataforma vai criar no backstage, como saída e entrada de um porto, ou como composition de um cross-train dentro do ACK, aqui dentro. E aí é quando, converso com muitas empresas, esse product owner fica totalmente perdido. Esse menino aqui, ó, ou essa menina aqui, ou essa pessoa aqui, ela precisa conversar, entender as necessidades dos business e saber qual que é o melhor arquitetura para ser colocada. Não ela entender, né? Mas ela facilitar para colocar a melhor arquitetura através dessas abstrações e através dessas competências dentro do API. É essa a grande diferença que a gente vê. Tá? Então, isso faz com que a empresa ande muito bem. Porque eu te falo, as empresas tradicionais vão a casos extremos. Demora 70 dias para poder construir, através de uma infraestrutura como código, um ambiente dentro da cloud. Poxa, agora eu estou fazendo em 20 minutos, em um dia, em uma semana. Vou sair de 70 dias, de 100 dias para uma semana. E não vai estar dando ganho. Só que aí, se você tiver um péssimo padrão de arquitetura, você começa a escalar péssimos padrões. E aí, quando você for ver, você tem, sei lá, 200, 300 aplicações, 300 contas com um padrão ruim, e aí você vai ter que ir corrigindo ou criando scripts para poder corrigir esse bad pattern. E aqui, ponto importante, Finópolis entra aqui com muita clareza e uma forma muito boa de se trabalhar. Tá bom? Dúvidas, anseios, desejos? Cara, eu só queria complementar um ponto que você falou da autonomia, né? Da autonomia. Aquele gráfico que você mostrou um tempo atrás, uns slides atrás, eu achei muito bom. Porque tem que dar autonomia com alinhamento, né? Então, eu costumo falar que não é culpa o prego torto, não é culpa do martelo. Né? Então, uma coisa muito importante que as empresas precisam se preocupar. Não é só colocar o backstage e ativar a IAC ali. Tem que capacitar a galera, porque senão daqui a pouco tem um monte de nanoserviço. Já passei por algumas experiências assim. Tem que se preocupar com a governança disso tudo também, né? Então, a carga cognitiva, com a chegada da plataforma, você para de pensar em infraestrutura como você pensava antes. Só que aí a carga cognitiva de arquitetura e desenvolvimento, que é isso que o Felipe está comentando, ela precisa ser muito bem definida. Bem clara e bem fácil de ser colocada. E não somente uma plataforma que você sai instalando DynamoDB para todo mundo, EKS para todo mundo, MongoDB para todo mundo. Isso é o de menos. Né? Então, pensem nisso, tá? O engenheiro de plataforma, ele não é um cara de estrutura. Ele é um cara que vai entender todo esse ecossistema que eu estou colocando. Ele pode até não entender da arquitetura de software que eu estou dizendo,
mas ele consegue influenciar, falando assim, cara, por que essa arquitetura está vindo dessa forma? Eu preciso fazer uma abstração através de um componente, e aí tem várias formas de você fazer aqui, tá? Você pode fazer abstrações de componentes e deixar o desenvolvedor escolher qual que é a forma de compute que ele quer, Lambda, EKS, ECS, o que ele quiser, se ele quer uma EC2, ou você pode muito bem deixar um flavor para ele. Cara, fiz uma composition de front-end, fiz uma composition de back-end para todo mundo da empresa. Já vim inclusive utilizando de dois gêneros. Qual que é a grande diferença? E aí é uma coisa que eu repito, quanto mais você abstrair, mais a carga cognitiva está com você. Então, se você abstraiu e falar assim, olha, agora eu tenho um pipeline só de front-end, a carga cognitiva do erro, se você errar nessa abstração, vai estar em cima do time de arquitetura e do time de plataforma. Então, é essa a grande diferença que a gente vê. Tá? Bom, indo mais além. O que a gente tem aqui? Como é que fica todo aquele desenho que a gente fez antes e que agora a gente está trazendo para cá? Vou precisar de um S3. O time de plataforma está lá, o time de desenvolvimento está lá. Só que aí eu já fiz o desenvolvimento do meu controller, tive a customização dele. E aí, o S3 nada mais é do que uma entrada dentro já do meu velho, junto com o meu código, fazendo deployment junto da aplicação, no mesmo pipeline da aplicação, junto com o próprio S3. Tem tudo embarcado. Vejam uma coisa, né? Eu nem tô falando de backstage de nada até agora. Plataforma, volto a dizer, é muito mais baseado em relação a esse tipo de experiência, onde você dá uma experiência única e simples para o desenvolvedor, do que você ter somente um front-end disposto dessa forma, beleza? E aí é quando a gente vem falar de vários tipos de provider, fazendo o quê? Toda a parte de abstração, da clone, da API, e source composition, toda a parte aqui, temos toda a abstração. Dentro de tudo isso, através de um cross-plane, através de um SDK, por aí. Tá bom? Ô, Jaime, o que você tem visto no mercado? Lembra que eu falei da arquitetura de software, que aquilo vai impactar diretamente em tudo que vocês estão fazendo? Sim? Beleza? O que acontece? A fundação de vocês vai fazer o quê? A estratégia também definir antes. Muitas vezes a gente vê muito cliente falando assim, quero precisar de uma plataforma, preciso de uma plataforma, vou sair correndo para criar uma plataforma, olha, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Só que ele não tem uma estratégia de múltiplas campos, ele não tem um desenvolvimento de rede pré-definido para poder suportar isso, e ele não tem, por exemplo, um EAM, ele não tem a camada anticorrupção que a gente comentou agora, bem definido. Por que isso impacta? Pode falar? Deixa eu interromper rapidinho só pra dar boa noite pra Júlia aqui. E, cara, o backstage, a gente tava falando do backstage no backstage aqui da live. Eu acho que ele acaba trazendo, deixando a galera no escuro em relação a isso também, né? Em relação a multi-account, tipo, ele não te dá nada disso no começo, né? E uma coisa que, pô, eu vou dar uma camada leiga até numa camada mais, técnica, se vocês quiserem, mas um negócio que a galera não conseguiu entender ainda é que é o seguinte, múltiplas contas é como se você desse um data center para cada tribo, onde você consegue falar para ele, olha, a conta do time de conta corrente é tal, X. Você consegue saber exatamente quanto aquela conta está custando, então quanto conta corrente está consumindo. Você consegue dar liberdade para ele quebrar tudo que ele quiser lá dentro. E a Squad literalmente vai trabalhar com build and run, porque indo para volto a dizer, bem leigo isso que eu estou falando, é como se fosse um data center para aquele time, então ele tem liberdade total, e se ele quebrar tudo, os outros sistemas vão continuar rodando. Então pensa em múltiplas contas como o seu Kubernetes pensa em microserviços, onde você consegue microsegmentar a sua empresa em contas para que você dê liberdade de verdade e não agilidade. E aí é quando a gente reflete exatamente esse trabalho aqui dentro, tá bom? Eu tô entrando um monte de coisa com alimentação. Desculpa aí, gente. Ó, e aí o que a gente tem visto, tá? Isso aqui é um formato que a gente vê muito para pequenas empresas, onde ele consegue colocar dentro do mesmo cluster tudo. Inclusive na mesma conta as chamadas dos componentes de infraestrutura. Não, vejo muito pouco isso sendo recomendado, tá? Por quê?
Pô, Jaime, é, 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 no mesmo cluster eu tenho a minha plataforma e eu tenho em outros namespaces segregados as minhas aplicações. Pô, eu super te entendo, cara. Só que pensa assim, a sua necessidade de etcd, vamos falar de cluster puro, né? De Kubernetes puro, é muito diferente de uma outra aplicação e você vai acabar concorrendo com ele direto em relação a consumo e tipo de etcd ali dentro. Então, consumo de APIs, entradas e saídas, as suas chamadas de desenvolvedor dentro do mesmo cluster vai concorrer com chamadas de APIs se você estiver expondo dos seus sistemas. Claro, você pode estar expondo através de um API Gateway, por aí vai, ou outra coisa. Mas dependendo da sua arquitetura, você pode estar concorrendo com isso. Então, e aí eu vou te falar mais. Você está trabalhando o seu cluster de produção também como plataforma. Qualquer implementação de uma coisa que não é business, se você errar dentro da sua plataforma, você vai impactar o negócio direto. Recomendação, pelo menos dentro da mesma conta, mas só que clusters GKS distintos. Tá? Clusters de Kubernetes distintos. Pelo menos. Mas, o que eu mais gosto é você ter contas, uma para vocês como plataforma, com o seu cluster de plataforma, se comunicando com outras contas, com contas de business, que eu comentei direto. Se o cara quebrar tudo aqui, não vai quebrar sua plataforma. Se você quebrar tudo aqui, a- o ambiente deles continua rodando de business. Tá? Então você tem essa diferença. Ou outras coisas a mais que você acaba tendo múltiplas contas, onde você tem um backstage para você como engenheiro de plataforma e você tem muitas BUs, você tem muitos outros times. Você pode muito bem ter um outro cluster aqui, ó, tá vendo? Um cluster com Argo, tá vendo o crossplane aqui, ó? Uma outra control plane aqui dentro, e, por exemplo, o seu time na Costa Rica usando um backstage se conectando para cá, porque eles são uma outra BU ou uma filial que precisa ter independência para poder atender o negócio e as regulações daquele ambiente. Então, e aí, pô, Jane, como é que funcionaria isso? Vamos supor que essa control plane caia. Essa é a master. Ela pode vir aqui e reprovisionar esse cluster como estava anteriormente, tá? Em relação a isso. Tá? Pô, Jaime, eu esperei que vocês iam perguntar, vocês não perguntaram, ou não leram, ou não viram, ou não se importaram, ou estão dormindo. Eu não sei nem quantas pessoas estão aí. Mas, ó, o que acontece? Duas coisas que eu não comentei e eu deixo por último de propósito. Crossplane, ou ACK, ou outro controller. O que acontece? Você faz um arquivo de uma composition, vamos dar um exemplo de um RDS, tá bom? Então, vamos supor que você deu lá um banco de dados, e aí o arquiteto, essa pequena criança que não está aqui, mas imagina ele aqui, tá bom? Ele vai lá e fala assim, olha, para o ambiente de homologação e desenvolvimento, eu quero uma máquina micro, porque eu não quero pagar muito um banco de dados que está sendo de desenvolvimento. Faz sentido. Para produção, eu quero uma máquina large, mas eu quero em 3 zonas. Topzera, né? Faz muito sentido. Ou a composition é criada pelo time de arquitetura. Eles vão lá e colocam dentro de crossplane aqui. E o desenvolvedor, na hora que ele chama o pipeline, ele vai chamar a composition dentro de crossplane e ele vai fazer a entrega desse banco de dados, desse RDS em 3 zonas em produção. Vamos dar esse exemplo. Aí, um dito cujo vai lá e entra dentro da console e deleta o banco de dados dentro de uma AZ. Sabe o que o crossplane vai fazer? O reconcile. Ele vai olhar para a definição de arquitetura e vai falar assim, opa, peraí, nessa arquitetura de banco, precisaria estar nessas 3 zonas. Ele vai lá e reconstrói, né? Não importa quem mexer. O single source of truth acaba tendo isso aqui, junto com o Argo, né? A gente acaba trabalhando junto. Tá bom? Então ele vai lá e faz a correção do drift. Não importa se o desenvolvedor tem acesso à console ou não. A arquitetura acaba sendo imutável. E você acaba dando liberdade com a padronização que eu comentei lá no começo. O time de operações seria muito bom se tivesse o quê? Uma padronização. Aqui acaba sendo essa forma de trabalho de ponta a ponta. Beleza? E aí você acaba dando liberdade, autonomia, uma alta padronização. E aí, pô, Jaime, tive um incidente. Claro, né, cara? Você pode entrar lá no crossplane, aumentar o time de reconcile lá dentro dele, ou você pode entrar lá dentro, desativar o operador para você poder fazer um ajuste para depois voltar. Não recomendo.
O certo seria fazer todo o ajuste através da própria pipeline, mas dá para fazer esse tipo de coisa. Beleza? Então, a plataforma em si, ela para de ser executada no cliente, ela para de ser executada no cliente, como a gente falou dentro do desktop, e começa a ser uma plataforma ativa, olhando os seus data planes aqui diretamente. Beleza? Dúvidas, anseios, desejos? Não? Tem duas dúvidas aqui. Tem uma do Thales, que ele perguntou, antes de tudo, começar pela governança e padrões. E tem uma da Júlia, que ela fala, quando falamos em custo de uma estratégia multi-account, não acaba ficando muito mais caro por não compartilharmos recursos? Putz, Começando pela do Thales. a do Thales eu não entendi a pergunta. Eu já ia responder da Júlia, Antes de desculpa. tudo, começar por governança e padronização, que era quando a gente Essa é estava uma falando pergunta? de usar... Ó, Quando a gente estava falando do catálogo. tudo depende. Eu adoro essas respostas, né? O que acontece, Thales? Muitas vezes o certo seria, tá? Tá começando a empresa agora? Maravilha. Mas você tem um chefe, você tem que pagar suas contas, o business precisa continuar rodando com inovação, você precisa ter um monte de coisa, então eu entendo, tipo, então não dá muito para parar para só falar de governança. Muitas vezes o que que a gente vê? A gente chega numa empresa, só tem uma conta com um monte de workload lá rodando e com muita coisa compartilhada, onde se uma coisa cai, cai tudo. Aí a gente já recomenda o seguinte, cria já uma conta para a plataforma, pensa na sua governança enquanto você está construindo sua plataforma, e aí os novos workloads já nasçam em contas apartadas, e aí você convive o antigo com o novo, e aí você monta uma estratégia com o antigo para se adequar com o novo. Resposta que eu te dou. É meio on the fly, hoje, pela habilidade que a gente busca dos negócios. Mas sim, o importante é, se você tem uma sprint, né, falando em tempos pequenos, começar pela governança, começar a pensar em planejamento de multicontas, começar com planejamento de... Porque multicontas vai te dar FinOps mais bem apurado, multicontas vai te dar a forma de uma camada de anticorrupção bem definida. Você vai ter uma conta de integração para time falar de consumer e publisher dentro de um event bus. Você vai ter a possibilidade de ter uma governança de APIs. Então você já começa a pensar em governanças distintas em plataformas distintas. Então sim, tá? Resposta sim, você está certo. Mas provavelmente você vai fazer uma mescla de tudo no seu mês ou no seu ano, dependendo da forma que você quiser implementar. É Júlia ou é Juliana, perdão? É Júlia. Da Júlia. Júlia, ela perguntou, quando falamos em custo em uma estratégia multi-account, não acaba ficando mais caro? Bom ponto. O que acontece, Júlia? Pensa assim, se você trabalha com Lambda e você paga por requisição, se você tiver 40 mil Lambdas ou uma Lambda só, provavelmente aquela Lambda única vai ser muito mais cara do que as 40 mil Lambdas que você tem separado. Porque o consumo de memória, a quantidade de processamento de uma Lambda só, acaba consumindo muito mais recursos do que você ter segregado. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, não necessariamente depende muito do serviço que você está utilizando. Se você pega um banco de dados hoje que você não paga licenciamento dentro de uma AWS, e você pode ter 3, 4 bancos de dados e você acaba pagando pelo tamanho da máquina, talvez em vez de você ter 3 larges em 3 RDS, talvez 2 mediums ou 3 mediums te faça sentido ter. E aí o custo acaba baixando por valor unitário. Eu, particularmente, nunca vi a gente fazendo uma camada indo para um formato de multi-account e você ter um acréscimo de valores, tá? O que pode acontecer é você construir errado o seu domain-driven design, você construir errado os seus domínios de negócio e você ter duas pontas tendo um fluxo de dados muito intenso sendo trocados. E aí você acaba pagando transferência de dados entre as duas contas muito. Mas também nunca vi isso acontecer, mas pode acontecer. E aí o mais correto é, pô, você está trocando tanto dado entre as contas, não faz muito sentido, deveria estar junto, né? Porque o fluxo de dados, sei lá, 70 milhões de transações, você tem a conta corrente numa conta e o seu cheque especial na outra. Putz, não, tem que estar junto, né? Não faz muito sentido estar separado. Então, precisa ser bem desenhado. E aí é quando a gente fala de arquitetura de software, volto à resposta que eu estava comentando, né, Juliano? Sobre a arquitetura de software. Se você fizer um desenho de domínio bem feito, domínio de business bem definido, não, você não vai ter um custo maior, não. Tá bom? Respondi? Não respondi?
Se quiser comentar aí, Julia, no chat. Tem mais uma aqui. Você quer concluir? A gente puxa. Boa. Então deixa eu só terminar, porque a gente abre e tá quase dando o horário. Galera, o QR Code do meu livro, pô, recomendo. Dá uma ajuda aí pro pai. Aqui, né? Espero que vocês gostem do livro, aí depois me dêem um feedback no Twitter. Tá? Mas aqui, galera, tem tudo aquilo que eu falei. Tem um código que eu ajudei os meninos da AWS a criar. Tá tudo aqui, tá? Vou tirar a fotinha. Entrar no repositório, dá um star, dá um like, né? Dá um star lá pra gente, faz um follow. Isso aqui é baseado. Isso aqui é tudo em cima de AWS, claro. Mas lá o código público, junto com os meninos da AWS, Joãozinho, Léo Roque, Gustaveira, Greco, um abraço, um beijo para vocês aí por ter construído isso aqui, tá? E só para falar que existe um projeto em Free também, Pinui, CNOE, tá? CNOE, repito, CNOE, repito, devia ter escrito aqui, CNOE, repito, e é o projeto totalmente em open source, tá bom? E aí, obrigado. Acabei roubando de uma outra apresentação, Evelyn, um abraço para você. O meu LinkedIn tá aqui, tá? Do lado esquerdo, se vocês quiserem me adicionar, vamos bater um papo, vamos conversar. Pô, Jaime, o que você falou foi muito de asneira. Pode me xingar também, não tem problema. A gente pode bater um papo, não vejo problema, mas entrem em contato, conversem comigo, vamos bater um papo. Será um prazer conversar. Eu sempre paro para responder todas as mensagens ou conversar com vocês, se vocês vão falar no privado na empresa de vocês. Beleza? Deixa eu voltar aqui que eu quero ver pessoas, tô cansado de ver pessoas. Pronto, estou aqui. Pô, deixa eu puxar a primeira do Luiz aqui. Luiz do Chile. Pô, legal, cara. Alguém fora do Brasil aqui vendo a gente. Você tem alguma experiência com esse conceito, mas sem usar o Kubernetes devido à complexidade de gerenciamento e porque geralmente o uso de arquitetura serverless inclui ECS? Sim, temos um projeto, procurem por Harmonix com H. A gente tem um projeto em cima de GitLab e Backstage rodando em cima de ECS. Tá? É que você não vai ter o controlador, né? Lembra? O controlador ele acaba sendo uma peculiaridade em cima de Kubernetes. Talvez daria para fazer se você criar um sistema para fazer isso. Eu particularmente não recomendo. Acho que vai demorar demais. Ou mesmo se você queria virar uma plataforma, tá? Pode ser que seja assim. Thales, eu entendi sua pergunta, mas pensa assim, cara. Você vai subir um banco, você vai subir um ambiente novo, numa conta nova. Provavelmente você vai controlar todo o fluxo de dados no seu banco de dados através dos deployments, né? E você não vai construir do nada o ambiente do zero. Você vai passar por um ambiente de homologação, desenvolvimento, não sei se eu te responder. E aí depois a gente vai diretamente para o ambiente direto de produção. Confesso que o banco de dados não é minha especialidade aqui, para a gente poder entrar mais no detalhe. Mas se você passar por tudo isso, você consegue controlar qualquer tipo de entrada e saída do seu banco. Tá? Respondi? Agora não é eu. Boa, vamos ver aqui. A gente está chegando no tempo final. Vou deixar minha dúvida também, Jaime. Eu gostaria que você comentasse, cara, quais são os erros mais comuns que você vê da galera que está começando essa jornada de AC e principalmente com plataforma. Desafios mais comuns. Eu tentei colocar de uma forma sucinta e você foi direto no ponto. E eu acho que o ponto é, galera, você não vai corrigir o seu problema de agilidade, o seu problema de DevOps colocando uma plataforma. É isso que eu mais vejo disso. Eu vejo isso muito claro. Líderes de tecnologia, vamos enfiar uma plataforma, e tá todo mundo enfiando uma plataforma, vamos pro... Putz, tem que ser bem pensado. Não é colocar plataforma por plataforma. Plataforma é uma coisa que o desenvolvedor precisa gostar de utilizar. Tá? Por caso contrário, ele já tem outras portas abertas, ele já tem acesso ao console, ele já tem os pipelines dele previamente criados. Se ele não for sua plataforma, não vai evoluir. Não é a plataforma que é salvador do mundo, assim como o DevOps não foi no passado, assim como a agilidade não foi no passado, e sim o conjunto de tudo. E volto a dizer, diretrizes focadas no business dão mais sucesso do que tecnologia feita por tecnologia. Boa, cara. Última pergunta. Então, galera, chegamos no final. Vou compartilhar de novo a tela aqui para quem tiver. Se puder voltar lá no livro, Jaime. Aquela para quem vendo quiser. Ainda? Estamos vendo aqui no último slide. Tá voltando? Não voltou ou não? Não voltou.
Pô, peraí, peguei errado aqui, peraí, deixa eu só. Primeiramente, estou vendo minha tela Tivemos. agora. Boa, tamo vendo. Uma galerinha, se vocês puderem aí, eu Boa, galera. agradeço Então, imensamente. então fica aí o livro. Agradeço, Jaime, ter aceitado o convite. Vamos voltar para falar de outros papos aí, principalmente de. Acho que a gente tocou muito sobre a questão da arquitetura, de modernização, porque acho que tem muito erro tanto no uso da plataforma quanto na construção das aplicações que vale a pena a gente trazer aqui. Você quer deixar mais alguma consideração? Não, eu te agradecer, cara. Pô, obrigado pelo convite, né? Você está fazendo um trabalho excepcional com plataforma. O grupo de WhatsApp, galera, que não estiver participando, convido. E tem um grupo de WhatsApp com pessoas feras que estão lá, pessoas que realmente são referências para mim, tá? Não vou citar nomes, vou citar um nome, né? Juliana, mano, você é topzera, o Juliano do Fury do Mercado Livre. Sensacional. O cara tá lá, você quer trocar ideia, o cara super disposto a responder dentro do grupo também. Então, Gui, parabéns não só pelo evento, pela comunidade que você está tocando. Eu te desejo muito sucesso, cara. Sensacional, irmão. Boa, obrigado então, galera. É isso. Até a próxima. Semana que vem a gente vai falar de um tema polêmico também, que é se a IA vai ou não roubar nossos empregos. Então se inscrevam no canal e é isso. Valeu, falou, pessoal.